Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma segunda-feira, abençoado por Deus, feliz com o Senhor, pelo que o Senhor nos ajudou, feliz com o Senhor só porque Ele nos ajudou, não, por Ele ser Deus, pelo ar que eu respiro, feliz com o Senhor por tudo, e feliz com o Senhor por Ele ter colocado vocês no meu caminho. Esse dia, eu estou farto, não estou enviando mensagem, parei de procurar as pessoas os velhos amigos, mas hoje de manhã eu começo a ir tudo de novo. Esse dia está meio difícil para mim, mas eu agradeço a cada um de vocês pela mensagem enviada. Eu sou grato a vocês. São bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Vamos lá para mais um vídeo hoje. Ontem foi Jó. Eu dei uma pequena coisa para a primeira palavra. Eu fui falar a respeito do Miguel, né? Hoje pensei o nome dele, estou lembrando. Me falaram dele, Miguel, aquele garoto. Onde coisa que a gente, é só para as pessoas não caírem nas armadilhas. Jesus nos avisou de falsos profetas. A igreja hoje está cheia, meu irmão. Infelizmente está. Muitas pessoas caem no laço em falsas promessas. Promessa que não foi Deus que fez, mas promessa de homem. E nós sabemos que muitas não vão se cumprir. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Aqui Jó, mostrando para os seus amigos o poder de Deus sobre a vida do homem. E essa palavra está escrita para nós, que Jó já foi. Os amigos, todo mundo daquela geração já foi. Estamos nós, a palavra é para nós hoje. O livro de Jó deixando para nós o poder de Deus sobre nossa vida. Tudo está na mão dele, foi feito por ele, para ele, e tudo é dele. Deus tem o poder nas suas mãos. Ele dá a quem quer, toma de quem quiser, ele faz o que ele quem quiser, e faz o que ele não quiser, ele não faz. Nós não podemos exigir nada de nós, somos servos. Ele é Deus, ele é Senhor. Nós somos servos. Temos que andar em obediência. Jó escreveu assim no versículo 18, eu vou ler seguido. Porque ele faz a chaga e ele mesmo liga. Ele fere as suas mãos, cura. Versículo 18. Deus, ele faz a ferida e ele mesmo cura. Ele fere as mãos dele. Quando ele faz, não precisa procurar ajuda de ninguém, porque se foi Deus que fez, não precisa buscar ajuda de ninguém, porque não vai conseguir. Essa ferida, essa angústia na tua alma, na tua vida, foi uma permissão de Deus para que nós voltamos a Ele, em espírito e em verdade. E tudo isso faz porque Ele nos ama. Versículo 19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª mão a morte não te tocará. Entendeu? Versículo 19. Todas as angústias que você tem, Ele te livra das angústias. Aqui fala de 6, mas muito mais angústia Deus te livra. Quando você está se rindo, pensando que não vai mais existir, não pode mais, Ele dá ordem à morte, se afasta de você. Você tem força para resistir mais um tempo de vida com toda a vontade dele. Quando Ele te livra da angústia, a morte não te tocará. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está na minha vida e na tua vida. Versículo 20. Na fonte livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Quantas guerras nós já passamos, né? Quantas fomes. Eu já contei para o irmão, já falei, já te expliquei. Quando a gente era criança, na época da ditadura, nós chegamos a padecer fome. Minha mãe, um punhadinho de sal, nossa mãe do Lambique bebia um copo d'água. Ela estava me alimentando para do mesmo jeito. Depois vinha o alimento, passava um dia, na época não tinha muito trabalho. Meu pai mexia com som. Aí vinha novamente aquele trabalho, né? Sal, água. Mas estamos aqui.
Ele nos livrou da morte. Da morte. Quantas pessoas aí morrem de fome? Quantas pessoas aí nós vemos em outros países, na África principalmente, né? Aqui no Brasil tem crianças, jovens, velhos, morrendo de fome. Mas Deus tem livrado nós da miséria e da fome. E na guerra da violência da espada. Quantas guerras você já passou? No nosso tempo aqui no Brasil, na época da ditadura, eu lembro, estava tudo fechado a partir de 20 horas, ninguém podia andar na rua. Eu trabalhava até às 23 horas. A certa vez um camburão da polícia me pegou, perguntou para onde eu estava ainda perto do serviço, não, assim, coisa de não tinha 1 quilômetro ainda de distância. Eu falei, estou saindo do serviço, estou indo para casa. Aí ele falou, você não sabe que não pode andar à noite, a partir de ontem. Eu falei, não pode andar em ajuntamento, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Ele falou, onde você mora? Eu estava no bairro Capoava, onde eu trabalhava. Eu moro no Setor Bueno. Aí ele pediu, só que eu não tinha documento. Tinha identidade, só que eu carregava. Pediu o crachá, o posto não fornecia. Aí ele pôs aquele tempo a veraneio azul, né? Colocou dentro e voltou lá no posto. Perguntou o guarda se ele me conhecia. Falou, ele trabalha aqui agora, ele fez serviço agora. Tem pouco tempo que ele fez serviço. Aí eles me puseram no camburão e levou em casa. Foi a única vez, eu trabalhei 4 anos nesse posto. O meu serviço era eu fazia, eu vim 3 dias a pé para cá, só aconteceu essa coincidência. Naquele tempo, a polícia, né, eles matavam qualquer coisa. Quantas greves nós já passamos? Quantas guerras que esse mundo já passou e quantas pessoas que estavam no meio da guerra estão vivas? A guerra do Iraque, eu não estou pondo no Brasil, estou pondo a guerra do Iraque. Quantas pessoas sobreviveram àquela guerra? Essa guerra que teve agora na Rússia, contra a Ucrânia, quantas pessoas sobreviveram ali? Aqueles que Deus livrou da espada, da morte. Então Deus livra. Uma coisa nós temos certeza. Ele não vai livrar todos. Talvez ali tem uns que estão ali para morrer, para ficar outros para contar testemunho. Não é que Deus é maldoso, né? Deus não é mau. Deus é justiça. Dizem que ele é amor a Jesus. Deus é fogo consumidor. Ele é justiça e fogo consumidor. Mas quantas vezes ele te livrou da violência da espada? Como eu estou dessa maneira hoje, no acidente, Deus me livrou da morte. Deus me livrou da violência de uma moto. Quando fala espada, irmão, é de todo tipo de violência. Quantas vezes eu, em madrugada do meu trabalho, eu fui cercado por assaltantes na rua. Não me causaram dano nenhum. Uma certa época, aqui na esquina daquele casa, creio que ele era drogado, parou, me apontou o revólver para mim. A gente conversou ali um pouco, ele queria saber o que eu tinha, que ele tinha alguma coisa. Eu falei, não tenho nada, eu tenho 2 vagas de transporte. Conversou ali, ameaçou. Eu estava tremendo de medo, mas eu cria no Senhor. Eu creio no Senhor. Tudo pode. A minha fé ainda era pequena, eu estava começando na fé. Era meu início. Eu não lembrei de nada disso, só lembrei de ter medo mesmo. E ele fazer ameaça e eu dar uma de duro. Quando ele viu que não tinha jeito, não ia tirar nada, ele pôs o revólver, que eu creio que é de brincadeira, que é de brinquedo, na cintura e se mandou. Quantas vezes Deus me livrou da espada? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes você saiu de madrugada e voltou à noite são, feliz, porque Deus deu um dia de vitória, um dia de trabalho abençoado. Muitas vezes nós não lembramos disso. Nós lembramos só de pedir, murmurar e reclamar. Só. Muitas vezes nós deixamos de agradecer
Nosso coração é duro. Quantas bênçãos Deus te deu. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Vou ler mais uma vez para fortalecer a nossa gente entender. Porque ele faz a chaga e ele mesmo alivia. Ele fere as suas mãos cura. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª morte te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Esse mundo está em guerra, esse mundo está violência, e nós estamos sendo livrados desse mundo de violência. Vamos agora para o vídeo. Temos pouco tempo, vídeo do YouTube, do Face, do Instagram. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, pela oportunidade que você nos dá de falar mais uma vez de amor. Obrigado pelo alimento, pela família que nos deu. Obrigado por ser Deus Santo nos destino nós pecadores. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Sou um homem pecador, Pai, perdoa-me. Perdoa da minha casa, perdoa a minha parentela, temos pecado. E temos enriquecido teu Espírito pela dureza do nosso coração, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Não sei o que eu quero falar, nós temos, mas que teu Espírito tem a falar. Para a glória do teu santo nome, amém. Irmão, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, fala, apostasia nos últimos tempos, os erros, pecados, coração duro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou deixarão muito da fé, virão as costas para a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Só que nós mais vemos, hoje as igrejas do Senhor está cheia de pessoas que dão ouvido a profetas, a palavra enganadora, a doutrina que não são doutrinas do demônio, porque se não são doutrinas dos apóstolos, são doutrinas de demônio. As igrejas hoje estão cheias. Não falo de religião, falo de Deus. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo caracterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ações de graça. Quantas pessoas hoje usam esse erro de proibir casamento? Quando eu falo casamento, que Deus permitiu. Não é o casamento que hoje o homem está fazendo, casando o mesmo sexo um com o outro. Sexo não é isso. Esse aí Deus condena. Casamentos. Ordenando a abstinência, né? Quantas vezes a gente vê, a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. A palavra do Senhor nos fala que tudo que nós apresentamos a Deus em oração, nós pedimos a Deus que santifica, está santificado. Ninguém pode proibir casamento. A gente vê pais mesmo proibindo casamento de filhas, uma pessoa por ser mais velha, ou por ter um poder aquisitivo menor. É tanta mentira que o homem faz para destruir famílias, destruir lares. E o mundo está cheio, está contaminado. E quando eu falo assim, eu não falo só de família, falo de líderes espirituais que muitas vezes se envolvem nos lares, nas vidas das pessoas. Também pessoas que ficam preparando, eu conheço muitos que ficam procurando casamento dos fiéis da igreja. Tudo errado, irmão. O homem anda praticando o erro, fazendo tudo de errado, pensando que está agradando a Deus, agradando ao homem. E quantos jovens caem nessa cilada? Quantos jovens se deixam
dominar pelo desejo da carne por palavra de falsos profetas, falsos líderes, e cai nessa cilada de casarem com pessoas que não era para ser. E quando as pessoas têm o seu cônjuge ali preparado por Deus, tudo certo, e eles proíbem aquele casamento. Nós vemos isso, né? A igreja está cheia, a casa de Deus está cheia, o mundo está cheio de pessoas. São doutrinas de homens. É uma coisa que eu acho errada, sempre achei errado. A primeira igreja que eu congreguei, eu não fiz parte da abertura dela, mas quando eu peguei o estatuto para mim ler, onde a pessoa daquela igreja, daquele ministério, eu não vou falar o nome, mas muitos que me conhecem podem dizer que ele sabe do que eu estou falando. E ali os jovens só podiam casar com homens daquela igreja, ou mulheres daquela igreja. Uma igreja que não tinha jovens. Era mais pessoas de idade, pessoas casadas. Aí o que o líder falava? Ora a Deus que Deus manda. Mas Deus não interfere no livre-arbítrio. Se o seu parceiro, a sua parceira, congrega outra igreja, nada de mal. Ou ele vem para a tua igreja, ou você vai para a igreja dele. Importante é o casamento, Deus fez o casamento, Deus fez a união. E nisso tinha uma obreira lá, que ficou noiva de uma obreira de outra igreja. Ela pegou prova, ela casou, ficou na igreja ali, cumprindo a prova, até que casou. Casou, ela trocou de ministério. Quantas igrejas tem errado assim? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que evitar, sendo recebido com ação de graça. Acabei de falar, né? Agora, toda criatura, tudo é de Deus, e são boas se nós recebemos com ação de graça, com oração, apresentar ao Senhor. Ele santifica e prepara tudo para nós. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Seu cônjuge, ele é santificado quando você ora. Seu alimento é santificado quando você ora. Quantas pessoas casam com pessoas descrentes? Eu tenho uma parente minha, ela não mora aqui. Ela foi proibida de batizar, de se as águas, com a ignorância do homem. Porque ela não é casada, ela vive com um esposo há 40 anos, agora é 40 anos agora. Na época eu era 35. Eu tenho mais 5 anos, 40 e pouco anos. Ela vive com um esposo, tem filho, tem neto, tem bisneto. E o pastor, lá o líder daquela igreja, não queria batizar porque ela não era casada. Mas quando tocou, a liderança daquela igreja. Quando o líder batizou, o que o apóstolo Pedro fala para nós? Você, irmã, servo de Deus, que é casado com uma pessoa descrente, não separe. Quem sabe você, pelos seus filhos, santifica o seu esposo ou a sua esposa. Está lá no livro do apóstolo Pedro, nós temos pela primeira e na segunda. E tudo é de Deus, é para ele, é por ele. Não tem que arretar. Mas tem que vigiar, né? Porque hoje o que mais tem é armadilha. Homens que não querem trabalhar, mulheres que não têm responsabilidade com a casa, casais que não têm responsabilidade com os filhos. Hoje o mundo está uma desordem. E o que mais nós vemos hoje nesse mundo, infelizmente, o homem está todo corrompido. Até no meio evangélico. Até no meio cristão, vou falar no meio evangélico não. E cristão abrange todas as igrejas que servem ao Senhor.
o ficar, o tal do ficar. Acabou o casamento, acabou o amor, acabou tudo, acabou a união. Porque no meio de tudo isso que nós vemos, crianças, lares abandonados, destruídos, crianças destruídas, na droga, perdidas pelas ruas. Versículo 6 ao 16. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velho exercício que a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então você não desiste, foge das fábulas, dos maus conselhos, das falsas doutrinas, fuja das falsas aparências, viva a fé, viva naquilo que te ensina a Sagrada Escritura. Escuta o que teu líder, o líder da tua igreja está ensinando, está falando. Só que Jesus fala, obedeça, faça o que ele ensina, mas não faça como ele faz. É só para Jesus, eu falo, só para Jesus. Então, está na igreja, está onde você estiver. Às vezes você não está na igreja, mas você está procurando se casar, procure bons conselhos de pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade, pessoas que têm testemunho. Eu sou casado há 47 anos. Eu não posso dar um mau conselho. Eu tenho 6 filhas. 5 filhas, quer dizer, 1 filho. Tenho 7 netos. Eu não posso querer o mal de ninguém, não posso. O maior desejo que eu tenho é de duas filhas, eu tenho 2 filhas solteiras. Minha filha quer se casar e me dê netos. Mas eu não vou preparar a esposa para ele, nem um pouco buscar. Eu tenho que aconselhar o melhor, o que Deus, a herança que Deus me deixou aqui na terra, a família, o casamento, a união. É isso. Então, siga a verdade é a palavra. Examine as escrituras, o que você pode, o que você não pode. Não procure conselho de homem, mas se vai pegar um conselheiro, aconselhe também com as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe, acabou meu tempo. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Pai, eu coloco a minha vida, meu ministério, minha família, coloco cada pessoa que está junto comigo, Pai, nesse vídeo, Pai, em oração. O Senhor sabe a necessidade que cada um de nós temos passado. O Senhor sabe a nossa angústia. O Senhor sabe que nós precisamos, Pai, tudo está nas tuas mãos. O Senhor sabe todas as coisas, sobre todas as coisas. Entra no lar, entra na vida dessas pessoas, da minha vida, da minha pessoa, da minha família, Pai. Pai, faz o mover do Senhor, Pai. Se for para abrir porta, abre porta. Se for para curar, cura, Pai. Se for para libertar, liberta. Se for para salvar, salva. Se for para fazer um milagre, o Senhor é o dono do milagre, Pai. Abre porta, resolva essa causa na justiça, Pai. Eu entrego a tua família, o teu povo nas tuas mãos, Pai. E peço ao Senhor que nos abençoe para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, estão com 260 inscritos no YouTube. Você que tem acesso, entra lá, José Igor, contando parte da minha história. Se inscreva lá no YouTube, ajuda. Compartilhe, divulgue. Que Deus os abençoe. Um abraço, irmão Jorge. Bom final de tarde, uma boa noite de repouso.